Sabe aquele thriller viciante que a gente não quer largar até chegar à última página? Pois o Impulso é um thriller assim e hoje a gente vai conversar sobre ele. Então, como eu falei, hoje vamos conversar sobre o Impulso de Ashley Audrain, mas antes, né, recados de sempre, se inscreva no meu canal caso você ainda não seja inscrito, curte e compartilhe esse vídeo e também quero agradecer aos membros do Clube na Manita, se você não sabe o que é e de repente quer fazer parte, eu vou deixar o link aqui na caixinha de descrição para você ver todos os detalhes. Bom, então o Impulso é um grande lançamento da editora Paralela, que é um selo da Companhia das Letras, e é também uma grande aposta deles para o ano inteiro. O lançamento de um Impulso acontece hoje, dia 22 de janeiro, então por isso que eu esperei até esse dia para conversar com vocês sobre esse livro. Antes de eu falar, né, sobre a sinopse, o que eu achei, etc., só quero deixar um aviso aqui que no fim do vídeo vai ter uma surpresa para vocês, então agora sim a gente pode conversar sobre o Impulso. Como eu falei, é uma grande aposta, né, da editora aí para esse ano. Eles apresentaram esse lançamento pra gente no fim de 2020 e eles fizeram uma videoconferência, enfim, ficamos muito curiosos sobre essa história, porque thriller sempre já deixa a gente com aquela curiosidade, né? E um thriller que fala sobre maternidade, que promete não só essa questão do mistério e da manipulação e etc, mas também questionamentos mais profundos, reflexões mais profundas, deixa a gente muito curioso, né? Então eu tava louca pra fazer essa leitura. É difícil controlar as expectativas, né? Porque quando um livro é muito comentado assim, a gente acaba ficando com altas expectativas, mas também pode acabar se decepcionando. Porém, não foi o caso aqui com o Impulso, já vou deixar isso bem claro. Em alguns pontos ele foi sim diferente do que eu esperava, mas no geral eu acho que ele atendeu bem às expectativas. Então, antes de eu falar, né, a minha experiência, como foi, o que eu achei, colocar pontos aqui que eu achei interessantes sobre esse livro, vou explicar pra vocês então a sinopse, né? Nesse livro a gente conhece a Blythe Connor, que é uma mulher que teve uma mãe, né, um pouco negligente, rolou ali um abandono emocional, e a mãe dela também teve uma mãe desse jeito, né, também viveu essa experiência com a própria mãe, então a Blythe é ali a terceira geração, né, de mulheres aí nessa situação, e ela decide, depois que ela conhece o Fox, que ela vai ser uma ótima mãe, que ela vai ser tudo que a mãe dela nunca foi para os filhos dela, né? Ela vai ser carinhosa, ela vai ser presente, não vai repetir essa questão do abandono emocional. E aí ela tem a primeira filha, que é a Violet, e ela enfrenta alguns desafios que ela não esperava, né? E é normal, eu acho, não sou mãe, mas eu acredito que mesmo que a gente tente não idealizar a maternidade, acho que muitas coisas acabam sendo muito diferentes, né, do que a gente imaginava, principalmente para uma mãe de primeira viagem, porque ela não tem nenhum parâmetro, né, e ela também não teve uma boa relação com a mãe, então ela realmente não tem muita referência nesse sentido. Só que o problema é que a Violet, ela parece que não é como as outras crianças, né, ela parece realmente que não gosta da mãe, e isso acaba ali ficando refletindo em uma e na outra. Ela gosta muito do pai, ela é outra criança com o pai, mas com a Blythe ela tem esse comportamento bem diferente e bem complicado. E aí a Blythe acaba começando a se questionar como mãe, né? Ela começa a achar que ela não é uma boa mãe e ela tem atitudes que a gente acaba julgando sendo mãe ou não, né? Mas eu acho que é tudo um reflexo ali tanto da experiência dela com a Violet como da experiência dela como filha. Então eu acho que são coisas que obviamente eu acho que são erradas, porque também é um caso de negligência, não vou entrar em detalhes aqui, mas também é um pouco de negligência, mas a gente pode também tentar entender o lado da Blythe. Só que daí, depois de alguns anos, ela tem outro filho, né, o Sam, e a experiência dela é completamente diferente. Aí sim, com o Sam, ela tem uma experiência muito mais parecida com a maternidade que ela idealizou, né, o Sam é um bebê muito bonzinho, é um bebê que gosta da mãe, né, que realmente traz o que ela tem de melhor. Então ela percebe que o problema ali realmente não é com a maternidade, e sim com a Violet. Só que sempre que ela traz esses assuntos à tona com o marido, né, o Fox, ele já fala que não tem nada a ver, você tá imaginando, e ela fica com esses questionamentos, esses medos, até frustrações, né, porque ela sente que ela não consegue ser pra Violet a mãe que ela queria, pra ela, né, guardados pra ela e só pra ela sente que ela não pode conversar sobre isso com ninguém, e ali naquele contexto que a gente vê no livro, realmente é isso. Então, essa é a sinopse de um Impulso, né? Só por isso aí, só por essa pincelada aí nessa história já dá pra ver que muita coisa vai ser questionada, vai ser colocada pra reflexão, principalmente
principalmente sobre maternidade. Então, acho que o primeiro questionamento que esse livro traz muito é a questão da influência que a mãe tem, né, sobre não a personalidade, mas sobre a experiência de vida de um filho, né, no geral. Como que a mãe que a gente tem e tudo que ela dá pra gente ou não dá, influencia em quem a gente se torna e como a gente vê as coisas, né. Então, como eu falei, a Cecília, que é a mãe da Blythe, teve uma mãe também negligente, né, que tem uma história bem triste, não vou entrar em detalhes aqui porque acho que seria spoiler, e ela acabou se tornando essa mãe também negligente de outras formas ali, mas também uma mãe que não foi presente, que teve esse abandono emocional com a Blythe. E aí entra esse questionamento de se a gente consegue quebrar esse padrão, né? Caso a gente tenha tido uma mãe que, enfim, com quem a gente tem questões e coisas não resolvidas, se a gente consegue quebrar esse padrão e se a gente consegue ser essa mãe que a gente não teve, né? No caso da Blythe, ela pensa muito nisso e aí ela tem essa primeira experiência complicada com a Violet, depois ela acaba se encontrando com o Sam, né? Bom, a Violet, eu não quero falar muito porque, né, eu quero que vocês descubram quem é a Violet sozinhos, né? Mas ela é realmente uma criança complicada, né? Que tem um comportamento bem extremo, bem difícil, bem específico, assim. E é engraçado, não é engraçado, né? Mas enfim, é curioso como a autora conseguiu trazer os questionamentos da Blythe, assim, no sentido de que até que ponto esse comportamento da Violet é culpa da mãe, né? O que é ser uma boa mãe? Eu acho também que é a pergunta que vai permear aí toda a experiência de leitura de O Impulso. E outra coisa também que a gente acaba, né, refletindo sobre em relação à maternidade, é isso que eu falei, de como a mãe se sente culpada muitas vezes é considerada culpada pela sociedade, né, pelas outras pessoas, pelos erros dos filhos delas, pelas pessoas que os filhos se tornam, mas esse questionamento não existe no mesmo grau, na mesma intensidade para os pais, né, para os homens, nem por eles mesmos, né, eles talvez não reflitam dessa forma e a sociedade definitivamente não faz essa reflexão, essa cobrança, né, tão forte assim em cima dos pais. Então esses são pontos que são todos levantados em Um Impulso, nada muito óbvio assim, né, no que eu digo, não é algo tão direto, mas são questionamentos que ali através desses acontecimentos que a gente pode ter, até porque é uma história narrada em primeira pessoa, né, então obviamente a gente tem acesso aos pensamentos e aos questionamentos da Blythe e não do Fox, né, mas de qualquer maneira é uma história sobre essa questão da maternidade, que é ser uma boa mãe, como nós influenciamos os nossos filhos, como as nossas mães nos influenciam, enfim. Mas o que foi diferente do que eu esperava? Eu achei que seria uma história com que, como é que eu posso explicar, mais mulheres pudessem se identificar diretamente, né? Por que que eu digo isso? Eu acho que tem muitos questionamentos que a Blythe traz, que ela passa, que qualquer mulher, sendo mãe ou não, pode se identificar, tá? Mas ela vive uma situação muito específica, muito extrema com a Violet, né? Que não é, ainda bem, a experiência da maioria das mulheres, eu acho. Então, eu acho não, tenho certeza. Então, eu acho que ao mesmo tempo que existem esses questionamentos em comum, existem momentos em que a gente acaba se afastando um pouco da Blythe nessas questões, porque, né, não é a experiência, vamos dizer, completa ali da maioria das pessoas. Mas, como eu disse e reforço aqui, existem vários questionamentos importantes, esses que eu citei, e outros também, dependendo da sua experiência de vida, do seu relacionamento com a mãe, se você é mãe ou não, como é seu relacionamento com seus filhos, enfim. Então, eu acho que é um livro bem subjetivo nesse sentido, e disso eu gostei bastante, eu só achei que ele seria mais acessível nesse sentido das pessoas se identificarem completamente com a Blythe, tá? Mas não acho que é um defeito, é só que foi uma coisa diferente da expectativa que eu tinha. Nessa videoconferência que eu falei, né, que a gente fez com a Companhia das Letras, com a Paralela, muita gente, quando ouviu ali sobre o que era esse livro, lembrou de Liane Moriarty, lembrou de Lawrence River, e eu acho que com Liane não tem muito a ver. Esse é um thriller bem thriller, assim, né? A Liane, ela tem essa pitada de thriller nos livros dela, mas eu não considero totalmente thrillers. E esse é um thriller pra, né, ninguém botar defeito. Mas eu acho ele bem parecido com Precisamos Falar sobre o Kevin, da Lioness River. Assim, bem parecido é uma expressão um pouco forte, mas eu acho que ele tem um grande ponto em comum, que é essa questão, a situação da Blythe é muito parecida com a da Eva Kachadorian, né, que é a protagonista de Precisamos Falar sobre o Kevin, porque a Violet lembra o Kevin em alguns momentos, e no que eu mais achei parecidas as duas obras é que, pra quem não sabe, não é spoiler, mas o Kevin cometeu um massacre, né, na escola,
e ele, enfim, se entrega tal, e a Eva, ela é muito culpada pela sociedade, por ela mesma e também pela sociedade, porque entra essa questão da influência que a gente tem sobre os filhos, enfim, né, quão culpada é uma mãe se o filho comete um crime, enfim. Então, acho que essas são similaridades entre as duas obras, mas Kevin é muito mais profundo do que o Impulso, e não estou criticando o Impulso, eu acho que são apenas propostas diferentes. Essa obra da Ashley Audrain, ela realmente foca mais nas questões da Blythe, né, e com a mãe dela, e com a mãe e com a avó. Então, são obras diferentes, mas que tem esse ponto, sim, de conexão. Acho que essa comparação é válida. Então, eu gostei muito, sim, dessa obra. Foi um livro viciante, né? Como eu falei no começo do vídeo, aquela história que você vai lendo, você não quer parar, porque é um absurdo atrás do outro, e a gente passa uma raiva, porque, enfim, não vou entrar em detalhes, mas vários personagens fazem a gente ficar com raiva de alguma coisa, inclusive a Blythe. Eu acho que ela tem, a autora conseguiu manipular bem a gente em relação à figura da Blythe, como a gente vai às vezes repudiar algumas atitudes dela, mas a gente também vai compreender. Ela tem um arco ali dentro da história, né, que a gente começa a se aproximar dela, então eu gostei muito desse aspecto. E, acima de tudo, o Impulso é a história de uma mãe que tá ali lutando para não cometer os mesmos erros, né, que a mãe dela cometeu com ela, e nisso ela comete outros erros, ela repete alguns erros também, e fala muito sobre essa quebra de padrão, mas, acima de qualquer coisa, é um livro sobre quando a mulher não é ouvida, né? Porque a Blythe, ela não é ouvida por ninguém. Todas as vezes em que ela fala sobre os medos dela, sobre as frustrações, sobre as coisas que estão acontecendo, que ela tá vendo, ninguém dá bola, né? Nem o marido dela. Então é a história de uma mulher que teve seus medos ignorados e começou a duvidar de si mesma. E a gente sabe que tem muitas mulheres que passam por isso, independentemente do contexto, né? Então eu acho que é um livro também pra gente refletir sobre isso. Então, agora que já falei pra vocês, né, o que eu achei de O Impulso, que, se não ficou claro, vou reforçar aqui, é um thriller que eu recomendo bastante pra quem gosta do gênero, pra quem quer começar o gênero, ou pra quem gosta dessas histórias sobre maternidade, enfim, gosta de refletir sobre isso. Eu acho que é uma ótima pedida. E, então, agora a surpresa pra vocês é que eu e a Glau, do blog Mais Que Livros, vamos sortear um exemplar de O Impulso. Pra participar, é só ser inscrito nos nossos canais, né, preencher o formulário que a gente vai deixar na caixa de descrição e deixar um comentário aqui e também um outro comentário lá no vídeo da Glau, mas todas essas regrinhas estão na caixinha de descrição, junto com a data de término do sorteio, enfim, todas as informações. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham ficado com vontade de ler O Impulso, que é um livro realmente bem interessante, que traz aí joga essa nova luz, né, sobre esse assunto da maternidade, essas reflexões e essas cobranças, questionamentos, enfim. E quero saber quem gosta de thriller aí, quem ficou curioso para ler esse livro. E também, se alguém já leu, eu quero saber o que achou. Então, por hoje é isso. De novo, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, por favor, curte, compartilha esse vídeo e a gente se vê em breve num novo.